Fala galera, agora a gente vai falar de um pensador muito importante dentro do iluminismo, um pensador que tem uma proposta que vai conciliar o problema entre o racionalismo e o empirismo, um cara chamado Immanuel Kant, um pensador alemão que traz uma obra, um conjunto de pensamentos e considerações muito amplos. E hoje a gente vai olhar para o pensamento kantiano, para a filosofia crítica, como é conhecida a proposta do Kant, principalmente olhando para uma das suas questões fundamentais, que é o problema do conhecimento. A filosofia kantiana ela se propõe a resolver algumas questões fundamentais, como, por exemplo, como que a gente conhece as coisas, como conhecemos, como funciona o processo do conhecimento. Será que existe um limite para esse processo do conhecimento? Será que existe um limite para aquilo que a gente pode conhecer? Além do problema do conhecimento, a filosofia kantiana também se preocupa com a questão do agir humano, com as questões éticas e morais, que a gente vai falar em uma outra aula, e também fala sobre a metafísica, o que a gente pode esperar. Então, olhando para o problema do conhecimento, a obra que vale destaque é essa daqui, Crítica da Razão Pura. Na Crítica da Razão Pura, o Kant vai abordar o problema do conhecimento, lembrando que o problema do conhecimento era a grande questão filosófica do pensamento moderno, naquele problema entre racionalismo e empirismo. Immanuel Kant vai explorar qual é o limite da razão, dessa capacidade racional, que está em alta no iluminismo. Lembramos então da valorização da razão no iluminismo, na hora de se obter o conhecimento. Será que a razão, será que o ser humano pode obter conhecimento ilimitado sobre tudo? Ou será que existe um limite para esse conhecimento? Essa é uma das principais perguntas que o Immanuel Kant vai se propor a responder para a gente. Agora, no prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, Kant traz uma proposta que é bastante ousada nesse momento. A gente conhece ela como a Revolução Copernicana em Kant. Lembra da Revolução do Copérnico, lá no Renascimento, que foi propor a tese heliocêntrica? Antes do Copérnico, a galera acreditava que a organização do mundo, do cosmos, tudo girava em torno da Terra. Geocentrismo. O Copérnico, entretanto, promoveu uma inversão, falou, não, tudo gira em torno do Sol. E o que é essa revolução copernicana em Kant? O Kant vai propor uma revolução, uma inversão de prioridades ou de conceitos dentro da relação do conhecimento. Relação do conhecimento que desde que começou a ser abordada, começou a ser estudada, ainda lá atrás por Platão, gira em torno de dois componentes principais. Um sujeito, que conhece as coisas, e um objeto do conhecimento, que pode ser esse canetão. Se a gente olhar para toda a história da epistemologia, da teoria do conhecimento, a gente vai perceber que desde lá atrás, com o Platão na teoria das ideias, a teoria do conhecimento em Aristóteles e todas as outras vertentes que vão tentar explicar o problema do conhecimento depois, todas elas centram a questão do conhecimento no objeto do conhecimento. E a proposta do Kant, a inversão que o Kant propõe, que é parecida com a Revolução do Copérnico, por isso que é a Revolução Copernicana em Kant, é tirar o objeto do conhecimento da centralidade. Então, antes do Kant, o conhecimento girava em torno do objeto que era conhecido. Então, o canetão era a fonte do conhecimento a respeito do próprio canetão, esse objeto que você está vendo aqui. O que o Kant nos diz é que nessa relação de interdependência, essa relação que é importante, essas duas partes se relacionam. O centro dessa relação, o conhecimento acontece aqui, no sujeito, e não no objeto. Porque é o sujeito do conhecimento que está analisando, que está vendo, que está fazendo considerações, e o conhecimento sobre esse objeto não está nele, ele é construído aqui dentro. Então, o sujeito ele passa a ser o foco dessa relação,
O sujeito, então, é o foco da relação sujeito-objeto, essa relação do conhecimento. E o Kant ele vai partir, então, para uma análise, para uma proposta que explica o funcionamento desse processo do conhecimento, onde o sujeito é o centro dessa relação. Kant vai propor uma síntese. Kant vai propor uma resolução do problema entre o racionalismo e o empirismo. Para Kant, existem duas formas principais de conhecimento: conhecimento a priori, conhecimento puro, que vem das nossas relações puramente racionais, como propõe Descartes, e conhecimento a posteriori, ou conhecimento empírico. Conhecimento a posteriori é aquele que vem através dos nossos sentidos. Agora, para o Kant, a gente organiza as informações que a gente capta a respeito do mundo e constrói racionalmente no que ele chama de juízos, categorias do conhecimento. Então, para Kant, o processo do conhecimento, ele é uma síntese entre a razão e a experiência, aonde o sujeito do conhecimento constrói conhecimento sobre os objetos, juntando categorias de conhecimento e informações que estão relacionadas ao que está sendo percebido sobre o objeto. Categorias de conhecimento que são racionais ou puras, categorias de conhecimento que são empíricas ou são a posteriori, quer dizer, enquanto eu analiso esse canetão, eu estou captando informações, eu estou usando a minha capacidade racional ao mesmo tempo para construir um conhecimento a respeito desse objeto. Então, para o Kant, conhecimento é a síntese entre a razão e a experiência, é um processo que é focado no sujeito do conhecimento em relação aos objetos do conhecimento. Para o Kant, os juízos, essas categorias de conhecimento, podem ainda ser subdivididas em juízos analíticos, juízos sintéticos, juízos analíticos, que são os a priori, os sintéticos, que são os a posteriori, quer dizer, razão e experiência. Inclusive, o Kant fala que a gente pode construir um outro tipo de juízo, que é o juízo sintético a posteriori, um tipo de juízo, juízo sintético a priori, que é um tipo de juízo onde a gente constrói conhecimento científico, onde a gente consegue afirmar relações sobre o funcionamento da natureza ou do universo, que está relacionado à experiência, mas não depende dela exclusivamente. Por exemplo, um teorema matemático, no qual a forma e o conhecimento que aquilo nos transmite é verificável como verdadeiro, ali numa construção simbólica no papel, e que você não precisa fazer a prova na realidade. Se você pegar um triângulo retângulo com dois catetos, um tem 4 centímetros e o outro tem 3 centímetros, você vai concluir a partir do teorema de Pitágoras que a hipotenusa vai ter 5 centímetros. E você não precisa fazer essa relação e medir na régua para confirmar. É claro que se você fizer a experiência, você vai confirmar o que essa proposta já te ofereceu antes. O Kant chega no final dessa história com algumas conclusões que estão relacionadas a essas questões, né? O Kant dirá que existe um limite para o conhecimento, um limite para a razão produzir conhecimento. Kant dirá que nós podemos conhecer o fenômeno. E fenômeno é aquilo que se manifesta. Fenômeno é aquilo que o sujeito pode perceber na relação sujeito-objeto que acontece numa determinada dimensão de espaço e de tempo. Então a gente pode conhecer aquilo que a gente está percebendo nessa relação entre o sujeito e o objeto, e a gente pode afirmar juízos sobre isso. Então, para Kant, eu posso conhecer aquilo que está nesse mundo fenomênico. Por exemplo, se a gente se encontrasse, a gente ia se conhecer, você ia olhar para mim, este belo ser humano que vos fala, e você ia analisar os meus aspectos físicos, você ia ouvir eu falar sobre os mais diversos assuntos que você quisesse conversar comigo, e você ia conhecer o Henrique enquanto fenômeno, esse Henrique que você está conhecendo aqui agora, através da nossa câmera. Entretanto,
Não podemos conhecer o númeno. E a palavra é meio estranha. Númeno, não é número, é númeno. Númeno quer dizer a essência, a coisa em si. Ou seja, você pode conhecer esse fenômeno que está aqui na sua frente, mas a essência disso aqui não dá para a gente conhecer. Não com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, não utilizando a razão, não nessa relação aqui entre o sujeito e o objeto. Em outras palavras, o Kant está dizendo para a gente que a metafísica, a alma, a essência, Deus, tudo aquilo que está além da relação sujeito-objeto é algo que a razão não é ferramenta boa para constituir conhecimento. Em outras palavras, ele está deixando a metafísica de lado desse processo. Na obra dele, ele fala que o objetivo dele não é destruir ou diminuir a metafísica, pelo contrário, é um problema, é um questionamento humano muito importante. Entretanto, para Kant, toda vez que a gente começa a falar disso aqui, do númeno, da essência da coisa em si, fala da alma, da vida eterna, de Deus, da essência, a gente fica sem ferramentas, a gente não tem como tirar conclusões válidas, práticas, a gente cai no que ele chama de antinomias, de irresolução das ideias. Então, para Kant, o conhecimento, a razão, ela tem um limite, e o limite é o que a gente consegue perceber no mundo fenomênico, na relação entre sujeito e objeto. Já o númeno, a essência, a coisa em si, fica de fora dessa relação. Então existe um limite para o conhecimento. Depois falaremos mais sobre Kant, mas veja, Kant propõe então uma síntese, uma conciliação entre o racionalismo e o empirismo. É isso aí. Obrigado.